Amém. Glória a Deus. São todos bem-vindos em nome de Jesus. Convido vocês agora para nós lermos a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 21. Evangelho de Lucas, capítulo de número 21. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 20 diz assim: Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem no campo não entrem nela, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e irá contra este povo. Cairão a fio da espada, serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Amém? Nós temos um texto que no primeiro momento ele parece muito impróprio. Por uma data como a de hoje, estamos a uma semana do Natal e o mundo respira essa data. Tudo que se fala, que se vende, que se faz, lembra essa data. E nós vamos ver hoje que o Natal, como ele é conhecido hoje, ele tem os seus encantos e tem os seus enganos. E, infelizmente, os enganos, inexplicavelmente, à luz da razão, só se explica espiritualmente, eles são mais desejados. Se nós perguntássemos uma pessoa, o que você escolheria, uma verdade assustadora ou uma mentira encantadora? A pessoa diria, eu prefiro uma verdade assustadora. Porque a verdade, ela é real, ela existe. A mentira, por mais encantadora que seja, ela não existe. Ela vai matar e ela vai destruir. E é isso que a Bíblia diz a respeito de quase tudo que se prega no mundo. O mundo criou, para tudo que é verdadeiro, mas que às vezes assusta, o mundo criou uma forma mentirosa de apresentar isso, mas encantadora. E na prática as pessoas preferem a mentira porque ela é encantadora. E na grande maioria do mundo, eles preferem rejeitar a verdade porque muitas vezes ela é assustadora. Os enganos do Natal, eles são tantos, são tão atraentes, eles são tão populares, são tão lucrativos, que faz com que a verdade seja rejeitada. Ninguém quer saber da verdade. Deixa do jeito que está. Porque isso tem aceitação, isso vende, isso é popular, isso é lucrativo, é o que sempre se disse, é o que sempre se acreditou, é o que sempre se fala. Então vamos fazer o seguinte, não mexe nisso não. Deixa a verdade escondida e vamos continuar com os enganos que sempre existiram. Mas nós que pautamos a nossa vida na palavra de Deus, a palavra de Deus é a verdade, nós sempre vamos ter prazer na verdade do Senhor. Então, os enganos do Natal, eles são grandes. Quem já leu sobre o primeiro Natal, já viu o quão sombrio ele foi. Foi Herodes mandando matar os meninos de Belém, porque ele ficou sabendo pelos magos que Jesus havia nascido, e eles sabiam que Jesus seria o rei, e ele pensou que seria o rei para depô-lo do seu trono, não entendeu que seria um reino espiritual. E Herodes, então, sabendo que Jesus não tinha mais de 2 anos, ele mandou juntar os meninos de Belém para receberem presente de Natal. E quando todos estavam reunidos, chegou os guardas e jogavam as crianças para cima, esperavam na espada. E cumpriu-se a profecia, Raquel chorando por seus filhos, não querendo ser consolada, porque eles não mais existem. Tudo bem.
este foi o primeiro Natal. E nós estamos numa época que estamos quase para celebrar o último. E se a gente acha que o primeiro Natal foi sombrio, o que está previsto para o último é muito pior. Porque no primeiro morreram os inocentes. E os inocentes, quando morrem, vão para Deus. Todo inocente, quando morre, ele é de Deus. Ele passa pela morte e entra na vida. Então, apesar dos meninos serem brutalmente assassinados e as famílias chorarem a morte dos seus pequenos, mas eles foram para o céu. Eles são de Deus, entraram na glória. Mas nós estamos chegando à época agora não da morte dos inocentes, mas da morte dos conscientes. Por ocasião do último Natal, que aqueles que se perderem enquanto orientação de Deus, eles não são mais inocentes, eles são conscientes. E o texto que nós escolhemos mostra de como Deus maravilhosamente guia o seu povo para livrá-los da tragédia anunciada. Mas Deus conduz na verdade, e a maioria que rejeita a verdade, eles continuam com um engano encantador. E esse engano encantador um dia será desastroso na vida de muita gente. Quem está me entendendo, diga amém. Algumas lembranças do Natal. Onde nasceu o Salvador, a Bíblia diz que há muita pergunta: onde nasceu o Salvador? Olha, onde ele nasceu, ele existe. Onde ele nasceu, ele mora. Onde ele nasceu, ele vive. Então, mais do que um local ou uma data, vamos lembrar que Jesus é Deus e Deus é Espírito. E a proposta de Deus não é ser adorado num lugar e numa data, mas no coração das pessoas. E fica evidente que muita gente, quando pensa no Natal, ele não poderia nem estar falando nessa data, porque Jesus não nasceu para ele, não nasceu nele, não vive nele. Ele está celebrando o quê? Uma gravidez psicológica de Maria? Ele está celebrando um nascimento virtual? Ele está celebrando um aborto? Um Cristo que não nasceu, ou que nasceu e não viveu? Se ele colocasse um pouquinho de razão na sua celebração, ele pararia e diria: mas quão enganado eu fui. Porque você vai ver que onde o Salvador nasceu, ele existe, ele é imortal. Ele, quando anunciou a sua morte, ele falou: eu vou ressuscitar ao terceiro dia e eu vou continuar com vocês. Enquanto vocês existirem, até a consumação dos séculos, onde vocês estiverem, pode ser até em 2, eu vou estar com vocês. Eu nunca vi alguém celebrar o aniversário de alguém que não nasceu. Só de Jesus fazem isso. Só de Deus. Porque eu nunca vi um homem, uma mulher, um moço, uma moça, um velho, uma velha, um novo, uma nova, falar: eu vou no aniversário de alguém que não existe. Para ele não existe. Mas esse engano, ele é lucrativo, ele é encantador, ele dá trabalho explicar sobre isso para as crianças, então deixa assim. Dá trabalho você renunciar a tudo que você acreditou. É complicado você desprogramar, reaprender. Então deixa. Então, onde ele não nasceu, ele não existe, ele não mora, ele não vive. Portanto, a celebração não tem nada a ver com ele. Onde Jesus nasceu, sempre há evidências de que ele nasceu. Procure todas as pessoas na Bíblia que Jesus nasceu para elas e vê como elas também nasceram para Deus. Vê a vida de Maria, por exemplo, que foi a primeira a saber que Jesus nasceria, a primeira falando assim, antes das profecias, depois das profecias. Antes tinha a palavra profética, mas quando um anjo veio falar, Maria foi a primeira. Olha a vida de Maria antes de Jesus e depois de Jesus.
Olha a vida de Isabel, olha a vida de João Batista, olha a vida de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, de Paulo, de Pedro, de Tiago, de muitos. Você deve ter um marco zero na sua vida que dá para falar, olha, aqui é antes de Jesus e aqui é depois de Jesus. Aí, se você tem isso na sua vida, ele nasceu de fato. Porque onde nasceu o Salvador, nasce um salvo para Deus. É a mensagem dele. Se você não nascer de novo, você não existe para Deus. Se Jesus não nascer para você, você não nasceu para ele, então essa celebração com Deus, ela é enganosa, ela pode ser reluzente, colorida, bonita, atrativa, mas ela é falsa. Um dia a pessoa chegará a essa conclusão: eu estava celebrando nada, era bonito, mas não tinha valor, era mentiroso, não tinha nenhum tipo de valor. Por quê? Porque quando ele nasce um servo fiel, nasce um adorador. Isso aconteceu em todos os lugares que Jesus nasceu. Leia os evangelhos e você vai ver a vida dos pastores de Belém, dos magos e de todos. Até hoje, 2017, quando você encontrar alguém que ele fala, olha, eu tive um encontro pessoal com Jesus, a vida dele tem o antes e o depois. E é marcante. Não é uma coisa professada. É uma coisa vivenciada, é uma realidade experimentada que ele não consegue mais viver sem isso. A manjedoura, relembrada nos presépios, nos teatros, nos filmes, ela realmente é triste, porque imagine o dono do mundo, quando foi nascer no mundo, não tinha lugar para ele no mundo. Isso não é triste? Ele é o Senhor de todas as coisas, ele é o Senhor das pessoas. Tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo foi criado por ele, nele e para ele. E quando ele vem ao mundo ainda com a missão de nos salvar, não tem lugar para ele. E realmente parece num primeiro momento cena de filme, é de chorar, é triste que todas as casas, hotelarias, famílias, não tem lugar, e chegou a hora de nascer, o bebê está pronto para nascer, então vai numa manjedoura mesmo. Mas isso não é o mais triste é ainda hoje Jesus querendo nascer no coração das pessoas e não tem lugar para ele lá. Eu presencio isso o tempo todo. Quando você apresenta Jesus para uma pessoa, ele fala, olha, não dá. Eu falo, mas ele é Deus, ele é o Salvador, ele quer te livrar do inferno, da condenação eterna. Ele quer que você tenha conhecimento que ele morreu por você. Ah, mas você não conhece minha vida, não dá. Minha família, meu trabalho, meus amigos, meus vícios, não dá. Isso ainda continua ferindo o coração de Deus. Vir da onde ele veio, passar pelo que ele passou, e muitas vezes ele quer nascer no coração de alguém e a pessoa diz, olha Deus, na minha vida não vai dar. Você vai ter que nascer num outro lugar, no coração de alguém, mas eu estou muito ocupado, eu estou muito intertido, eu estou muito comprometido, não vai dar para a gente ter um relacionamento, e não dá, e por isso a grande maioria prefere não ter esse encontro com Deus, para ele nascer na sua vida. Mas, no entanto, todas as pessoas estão falando, onde nós vamos passar o Natal? Natal é o nascimento do Salvador. Natal é o nascimento de Jesus. E
Desde que eu nasci, eu não consegui passar nenhum dia a não ser comigo mesmo. Eu não passei nenhum dia sem eu, nem você. Desde que você nasceu, você só não passou com você os momentos que você teve em coma, anestesiado, ou fora de si, quem tem problema neuro, ou por algum momento. Fora disso, todos os dias da tua vida, você passou o primeiro com você. Você está vivendo com você o tempo todo. E desde que Jesus nasceu na nossa vida, não tem como a gente falar, eu vou passar um dia com Ele. Não. Enquanto Ele existe em nós e nós existimos nele, nós passamos o tempo todo junto. Não é um dia. Esse dia escolhido para passar é o comercial, é o religioso, é o enganador, é o mentiroso. Com Deus, onde Ele nasceu, Ele vive, onde Ele vive, Ele mora, onde Ele mora, Ele está. Portanto, se Ele vive em você, se Ele mora em você, se Ele está em você, como é que você passa um dia sem Ele? Na cabeça do cristão, não tem como ele passar um dia sem Deus. Porque não tem como eu passar um dia sem eu. Todos os dias eu passo comigo mesmo. E com as coisas que me envolvem. Eu não consigo me vendo acordar amanhã e falar, vou passar um dia sem eu. O que eu vou fazer então? Não vou pensar, não vou sonhar, não vou falar, não vou dormir, não vou trabalhar, não vou me relacionar? Não tem como. Mas para Deus as pessoas fazem isso dar certo. Não, nós vamos passar um dia. E quando o assunto é Natal, até quando alguém fala é o verdadeiro Natal, o que vem ali é uma grande mentira. Não, porque o verdadeiro Natal é isso, o verdadeiro Natal é aquilo. Não, a verdade do Natal, ela não é muito encantadora, queridos. Ela não é, ela foi criada para a realidade do nascimento do Salvador, é a mensagem encantadora do céu, é as novas de grande alegria, é aquela que quando os anjos falaram para os pastores, falou assim, ó, louve a Deus nos céus, paz na terra aos homens, porque vos nasceu o Salvador. Depois disso, o que fizeram disso, não foi mais ao Deus que está no céu, não houve mais necessidade dele nascer. Eu acho importante a gente saber disso, porque nós estamos no preparativo de mais um Natal. E o primeiro, a Bíblia diz como é que foi, e o último também. E o último também, e o último será bem pior do que o primeiro, porque no primeiro morreu os inocentes, no último perecerão os conscientes. Aí você fala assim, mas por que essa notícia tão triste numa data tão linda? A data foi feita tão linda para enganar. Porque ela só é linda, de fato, para quem Jesus nasceu. E quem Jesus nasceu tem um jeito diferente de celebrar. Por exemplo, nós já temos em mente o que nós vamos preparar para o Natal. Mas o Natal da Bíblia não fala para você preparar alguma coisa, fala que você tem que preparar você. Jesus, quando falava da sua vida e do seu relacionamento, ele falava que nós deveríamos viver de sobreaviso. Sobreaviso é prontidão, prontidão é estar pronto. Então eu acredito que tudo já está pronto, mas e as pessoas estão? Não, as pessoas é mais difícil de preparar. É mais fácil a gente preparar o cardápio, o local, onde, com quem. E a gente diz, está tudo preparado, mas nós estamos preparados? Nós estamos prontos? Vocês tomem cuidado para que aquele dia não vos pegue de sobreaviso. Então vocês vigiem, fiquem de prontidão. Fiquem prontos. Porque o engano, ele é tão encantador, ele é tão atraente, que ele vai arrastando as multidões. Os próprios pais se encarregaram de pegar as crianças e colocá-las debaixo da bênção do Papai Noel, tirando ela debaixo da bênção do Papai do Céu.
E quem ama as criancinhas, quem falou, deixai vir a mim, pois as criancinhas, porque elas são do céu. Quem disse assim, olha, quem não se tornar como uma criança não é digno de entrar no reino dos céus, foi Jesus. Quem é onipresente e protege as crianças do mundo todo não entra pela chaminé. Você sabe quantos livramentos Deus dá a uma criança em um único dia, que os pais não poderiam livrá-los da morte certa? É um segundo, é um momento. Quem é que protege eles? O tempo todo. De noite, de dia, na ausência, na presença. Quando está do seu lado. Mas nesse momento em que o exército está chegando, e aí, como é que você faz? Você acredita no que você está vendo, no que eles estão falando? Eles vão embora daqui um mês, o Senhor vai nos dar vitória. Só que quem estava orientado por Deus, ele falou assim, olha, quando virdes Jerusalém sitiada, quem estiver dentro da cidade, saia. Quem estiver fora, não entre. Quem estiver no campo, fuja com a roupa do corpo. Ou fuja. Você está ouvindo um mestre falar isso, um pregador, um profeta, o Cristo. E olha o que ele está falando. Você tem tua casa, você tem seu conforto, você tem sua agenda, tem festinha para ir, tem filhos para levar na escola ou para ir para o trabalho, a vida está andando. Falou, tá bem, vocês vão vivendo a vida, mas quando vocês verem um exército sitiando Jerusalém, quem estiver fora não entra mais na cidade. Quem estiver dentro, saia. Quem estiver no campo, não volte. Quem estiver na Judéia, de lá mesmo você desaparece. Porque chegou o tempo da sua devastação. É tempo de punição, é tempo de vingança de Deus contra o povo de Israel. A medida desta nação chegou diante de Deus, e Deus falou, eles vão ser punidos. Ele disse, quem estiver dentro vai morrer, e quem não morrer vai ser vendido como escravo. E foram. O sítio durou muito tempo, as pessoas morriam dentro da cidade, não podia sepultar fora, apodreciam. Fome, dor, desespero, e por último, um banho de sangue. E quem sobreviveu foi vendido como escravo. Um dia se acham na posição de julgar Deus e não dar a ele um lugar e pendurá-lo na cruz. E quando Pilatos pergunta, mas e o sangue deste inocente? Falou, caia sobre nós. No outro dia eles são escravos em terra estranha, sem pátria, sem bandeira, sem família, sem culto, sem emprego, sem nada. Sem liberdade. Quem escapou disso? Para dar descendência à nação de Israel que sobreviveu. Aqueles que Jesus falou, quando vocês virem isso, fiquem sabendo o que está acontecendo. E está na história para qualquer um ler. Quem sobreviveu e estava lá na cidade ou nos derredores, foi vendido como escravo. Hoje, queridos, hoje nós estamos vivendo o finalzinho do texto que eu li. Aqui diz, olha, vai ser assim. Aí Jesus disse, ai das que estiverem grávidas. Ai, porque você imagina uma situação dessa, uma mulher grávida. Ele falou, orem para que isso não aconteça no inverno. Mas vai acontecer. Por que tem que acontecer? Dezenas, centenas, eu posso dizer, sem medo de errar, centenas de profecias foram dadas da parte de Deus para que isso não acontecesse. Mas se você ler apenas uma delas, Oséias 9:7, lá vai dizer assim, porque Israel se consagrou a uma vergonha, se consagraram aos ídolos, e naquilo que eles amaram, eles se tornaram abomináveis. Ou seja, a nação se comprometeu com a mentira, com os ídolos, com os demônios. A nação fez pacto, fez alianças, rejeitaram as revelações dos profetas de Deus a tal ponto
de Deus falar: vocês ficaram indesejáveis, abomináveis, naquilo que vocês amaram. Se a gente perguntar o que foi que os judeus amaram, é as mesmas coisas que o mundo ama hoje. Você pensa que o mundo hoje ama Deus? Você pensa que o mundo hoje ama Jesus, ama o Espírito Santo, ama a Bíblia, ama missões, ama pregar o Evangelho? Não. Deus está entre os mais preteridos hoje. Os preferidos são os falsos. Os preferidos são os nocivos, são os destruidores. Chegará o tempo que não mais os inocentes, mas agora os conscientes. Porque aqui diz: ai das que estiverem grávidas, que amamentarem naqueles dias, porque haverá aflição na terra e ira contra este povo. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos por todas as nações, até que, essa parte aqui falta se cumprir, até que o tempo dos gentios se complete, em Jerusalém será pisada por eles. Eu acho que você tem ouvido em seu celular, no WhatsApp, no YouTube, na televisão, que Jerusalém agora virou o assunto do mundo. Qual que é o problema de Jerusalém? É porque os gentios estão pisando lá ainda. Jerusalém, embora seja a eterna capital de Israel, há 3.000 anos que Jerusalém é dos judeus, mas desde que eles foram desterrados no ano 70, voltaram em 1948, e a partir de lá esse povo vem se firmando, mas eles nunca conseguiram mais tomar conta de Jerusalém. Então Jerusalém hoje, ela é dos cristãos do mundo todo, porque Jesus veio para os judeus não quiseram, então Jesus foi para o mundo todo. E como Jesus foi pregado para o mundo todo foi para Jerusalém, falou: Jerusalém é nossa. E nós somos gentios, nós cristãos. Quem também se acha dono da cidade são os muçulmanos. No Monte de Sião, a mesquita que está lá, a mesquita de Omar, a mesquita da Cúpula Dourada, é uma mesquita muçulmana, onde já esteve o templo de Salomão por 2 vezes. Hoje tem uma mesquita muçulmana. E o sonho de Israel é destruir aquela mesquita e construir o 3º templo, que a Bíblia fala que será construído, que será profanado pelo anticristo. Mas olha esse vizinho de Jesus, que falou para as pessoas que se livraram da morte com a espada de Roma. Ele falou: olha, quando vocês virem Jerusalém sitiada, falou, então naquele dia que vocês virem, vocês viram no pé e vai embora. Não volta lá para pegar nada. Os irmãos, imagina a fé que a pessoa tem que ter para sair com a roupa do corpo e deixar tudo? Sua casa, seus negócios. E quem não obedeceu, se arrependeu, porque voltou para a morte, ou para a escravidão até a morte. Para nós está profetizado coisas piores, que você nunca vai ouvir nos cânticos e nas cantigas de Natal. Realmente, o Natal é uma data maravilhosa. Veja Deus guiando o seu povo, dizendo: olha, sabei, fuja, não volte, não entre. Foi assim que o anjo foi falando com Maria. Herodes quer matar o menino, vai para o Egito. Herodes morreu, volta do Egito. É assim que Deus tem guiado o seu povo. Na verdade, a verdade que muitas vezes confronta e que as pessoas não querem saber. Mas ele está dizendo: olha, Jerusalém vai ser pisada pelos gentios até que se complete o tempo deles. Quando se completar o tempo dos gentios, aí a destruição vem para os gentios, a grande tribulação. E você já está vendo as notícias. O presidente dos Estados Unidos declarando Jerusalém como capital dos judeus, e o mundo se revoltando, e Jesus falou assim: vocês serão odiados por todas as nações. Quando vocês veem o mundo todo se manifestando contra, é exatamente isso que está previsto. Então eu estou falando de coisa que está se cumprindo nos nossos dias. E Jesus disse: quando estas coisas começarem a acontecer,
Falou, ficai, pois, apercebidos, aprendei com a parábola da figueira, sabei que. Então é para a gente saber, é para a gente aprender, é para a gente se preparar. Nós é que temos que estar prontos. Cada um tem que estar pronto, vivendo com Deus a cada dia, celebrando o nascimento dele na sua vida, se relacionando com ele. Porque o que vem por aí, o que vem para este mundo, é sombrio, é assustador, mas é verdade. É verdade. É a verdade bíblica que sempre esteve aqui, não tem nada novo aqui. Nada que foi escrito hoje, isso aqui está desde a época de Jesus. Esse texto que eu li de 6 versículos, o cumprimento deles foi um banho de sangue, foi um horror para o mundo todo, foi a devastação de uma nação, foi a morte de muita gente. Mas também foi a salvação de alguns, porque Jesus, 40 anos antes, falou assim, olha, vai acontecer. Não falou nem o dia, nem o mês, nem a hora. Falou, quando vocês perceberem, vocês já sabem o que fazer. A respeito de Israel, Jesus disse, vocês olham para a figueira. Olham para ela. E quando vocês verem essas coisas acontecer, levante a vossa cabeça, está próxima a vossa redenção. A redenção de Israel, ela se dará depois do arrebatamento da igreja. Se a redenção de Israel está próxima, você pode imaginar o arrebatamento da igreja. Quem me entendeu, diga amém. Então, queridos, é tempo de celebrar mais do que em qualquer outro tempo. Sempre foi. Natal para nós todos os dias é de manhã, de tarde, de noite. É tempo da gente cantar e agradecer que Jesus nasceu na minha vida. Não tem coisa que mais, não existe na minha vida coisa que mais me dá vontade de agradecer e louvar a Deus, a não ser por Ele ter nascido na minha vida. Seria inexplicável para mim dizer, você vai passar o dia do Natal com Jesus? Não, a gente passa todos os dias, o tempo todo. O tempo todo a gente se fala, o tempo todo a gente se relaciona, porque onde Jesus nasce, não tem como você passar um dia sem Ele. E se Jesus não nasceu, não tem como você passar um dia com Ele. Ele não existe. E onde Jesus não nasceu, não tem o que celebrar. Que Natal? Natal é nascimento do Salvador. O que sobra disso é enganação. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.